graça e paz. Eu sou Jonás Pinheiro, sou missionário da Missão Seara e eu estou aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Nós iremos falar sobre o tema Vivendo o modo digno do Evangelho, baseado em Filipenses capítulo 1, versículo 27, que nos diz assim o texto: Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então esse texto ele vai ser a base para as 3 mensagens que vamos falar. Eu gostaria de convidar para assistir todas as séries dessa pregação e outras que virão. E nesse primeiro momento eu quero fazer uma introdução bem resumida aqui do livro de Filipenses, pois é uma carta muito importante para a igreja, para os cristãos. E nós estamos aqui diante de uma grande responsabilidade, de um grande compromisso de viver como cidadão dos céus. Paulo ele estava preso em Roma e escreve esta carta para agradecer à igreja pela ajuda, pelos donativos que ele recebeu. E também ele aproveita a oportunidade para incentivar a unidade da vida cristã, conforme o texto que nós lemos. E Filipe era uma colônia romana. A população falava a língua latim, a língua romana, eles se vestiam como romanos e eles tinham orgulho dessa cidadania. E Paulo lhe fala dentro desse contexto, desse aspecto social e cultural, e aplicando isso para a vida cristã. E o texto começa com o verbo vivei, que na sua tradução original quer dizer se porte como cidadãos. Lá no capítulo 3, no verso 20, depois você pode ler esse texto, Filipenses 3:20, que vai reforçar sobre esse tema cidadão dos céus. E ainda enfatiza no início do versículo, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Então nós estamos aqui diante de uma grande responsabilidade e eu quero nessas mensagens, nessas três séries de mensagens, falar para vocês sobre 3 mandamentos para viver de modo digno do Evangelho. O primeiro mandamento é vivam firme em um só espírito. Ou seja, vivam no mesmo espírito. Ou com uma só cabeça. Ainda uma outra explicação, tendo atitudes conjuntas. Essas características fazem parte da vida da igreja. Nós, como igreja, como um corpo de Cristo, nós temos que pensar junto, tomar as decisões juntos, como missão, como os pregadores do Evangelho, nós temos que trabalhar unidos, estar junto, no mesmo espírito. E Paulo, ele enfatiza isso para a igreja, porque certamente em todos os lugares estavam acontecendo as divisões, como teve na igreja de Corinto. E não é diferente no nosso dia de hoje, as divisões, as separações. E Paulo, através da palavra de Deus, trazendo a luz dele, daquela época, ilustrando que da forma como eles se orgulhavam de ser cidadão dos céus, como eles se uniam para ser cidadãos romanos, na verdade, eles deveriam estar unidos para ser cidadão dos céus. Então, o primeiro mandamento é muito importante: vivam firme em um só espírito, uma só cabeça, atitudes conjuntas. Dessa maneira, se nós trabalharmos assim, se nós nos unirmos, se as igrejas se unirem, com certeza alcançarão o objetivo, a igreja será mais forte, terão mais recursos e certamente os trabalhos serão distribuídos, ficarão mais leves para as pessoas. Então, gostaria que esta mensagem falasse o seu coração, que você meditasse nisso, que você pudesse reler esse texto, que certamente Deus ele quer a unidade da igreja. Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse texto, por essa história, por este exemplo que Paulo nos ensina e está diante de nós, tomar nossa decisão em obedecer a esta palavra, colocar em prática, para que possamos estar firmes, unidos, tendo Deus ali uma só cabeça, tomar as atitudes juntas, as decisões conjuntas como igreja, como servos do Senhor. Abençoe
esse irmão, essa família, essa pessoa que ouviu esta palavra, que esta mensagem fique guardada no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.